Boa noite, caríssimos e amados e amadas que nos acompanham nessa transmissão ao vivo. Amados de Deus, né, e da igreja e de todos nós. Que bom podermos nos comunicar hoje, né? Que bom a gente poder fazer esse diálogo. Que bom os meios de comunicação aí, as redes sociais, também essas plataformas disponíveis, né? A equipe da Comissão Nacional de Comunicação do CNLB, que está aí, né, fazendo toda a cobertura. Que bom. Deus seja louvado. Que bom estar com vocês. Nós vamos hoje, conforme anunciado, conversar um pouquinho sobre, no meu caso, o capítulo 3 do documento 105, né, o documento de 2016, Cristãos leigos e leigas. Está aqui na minha mão, vocês conhecem? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Sal da terra e luz do mundo. Nós, cristãos leigos e leigas, né? Batizados, crismados, grande maioria casado, mas também grande parte solteiros, né? Ainda solteiras, jovens, adultos, idosos, idosas, todos nós incorporados a Cristo pelo batismo, como nos ensina o Concílio Ecumênico Vaticano II, não é mesmo? E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele diz, no número 102, a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos e leigas. A maioria permanece, né, batizado, crismado, com a sua vocação, missão, identidade, né, espiritualidade próprias no mundo, na família, no trabalho, na economia, na ciência, nas artes, na política, né, na saúde, na educação, na comunicação, no meio ambiente, em todos os espaços, né, de vivência e que a gente está presente. Bom, estou olhando aqui, hoje o capítulo 3, a ação transformadora na igreja e no mundo. Sabemos que o documento 105 seguiu a metodologia ver, julgar e agir, não é mesmo? Tradicional na igreja, e também aprendemos com o próprio Jesus, não foi? Naquela sua caminhada com os discípulos de Emaús, ali nascia esse método tão importante na história, né? Que a igreja utiliza, que a ação católica usou bastante, nos ensinou. Mas começou ali com Jesus em Emaús, com os discípulos, né? A partir da realidade, analisando o ver, né, do que estava acontecendo, aquela tristeza dos discípulos, iluminou com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, com os profetas, né, com tudo que estava já nas Escrituras sobre o Messias. E depois, no partir o pão, reconhecem Jesus, aí vão para o agir, né? Depois, se colocou mais alguns verbos aí, né? Algumas ações operacionais, né? Ver, julgar, agir, avaliar, celebrar e etc. Mas o documento 105, ele utiliza esse método. E o capítulo 3 é exatamente o agir. A ação transformadora na igreja e no mundo. É sempre na igreja e no mundo. Isso é muito importante também, sabe? O documento 5 deixou muito claro isso. Cristãos leigos e leigas são membros a todo título da igreja, do corpo de Cristo, presente na história, povo de Deus peregrino. Somos membros a todo título, como diz o concílio. E a nossa vocação, missão, se dá de modo especial no mundo, na igreja e no mundo, né? Nas realidades do mundo. A igreja, aliás, foi bom falar assim, para dar uma chave de leitura aqui. Chave de leitura muito importante. O capítulo 3, que fala da ação transformadora na igreja e no mundo, é bom a gente ter bem clara essa chave de leitura. Mundo.
O documento 105, lá no capítulo 1, no item 15, quem quiser anote aí, para depois olhar, o 15 vai dizer assim: o mundo e a história da humanidade são o grande campo da ação do amor de Deus. Onde o amor de Deus se realiza, se manifesta. Onde o amor de Deus se encarnou, Cristo Jesus, o Verbo de Deus. No mundo, na história da humanidade. E continua dizendo aqui, para o Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja está dentro do mundo. Não fora, nem ao lado, nem acima e nem contraposta ao mundo. A Igreja está no mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala isso, né, ao Pai. Pai, eles não são do mundo, mas estão no mundo. Guarda-os. Lá no capítulo 3 de João, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que o mundo seja salvo. E o Filho Jesus, lá no final do Evangelho, vai dizer para os discípulos, para os apóstolos, assim como o Pai me enviou, assim como, quer dizer, por amor, amou tanto que me enviou ao mundo, eu também vos envio. Então, a igreja é enviada ao mundo, à humanidade. Aí, no capítulo 3, que é exatamente essa ação na igreja no mundo, no item 241, onde começa, de fato, a falar a ação transformadora do cristão no mundo, diz o seguinte: o significado da relação entre a igreja e o mundo vem de uma grandeza maior, que é o reino de Deus. É uma chave de leitura importante para nós, né? A relação entre igreja e mundo, o significado dessa relação vem de uma grandeza maior, o reino de Deus. O 242 vai dizer: a igreja é chamada a ser sinal e promotora do reino de Deus na história. Para isto existe a igreja. Olha só, está no documento 62 e transcrito aqui no 105. Para isto existe a igreja, para o reino de Deus, que o Cristo glorificado, na força do Espírito Santo, continua a realizar na história humana. Cristo continua a realizar na história humana a sua obra, o anúncio de que o reino de Deus está aí no nosso meio, está próximo. Foi a primeira palavra de Jesus. Né? Mas cada servo dele vai gastar mercadoria sem mais libertar os setores. Anuncio para vocês. Convertam-se, creiam, o reino de Deus está no meio de vós. Bom, essa breve introdução é para dizer, né, é uma chave de leitura para a gente. Igreja, mundo, reino. A igreja existe para o reino. A igreja está no mundo, não fora, não acima, não ao lado, não contra o mundo, mas para salvar o mundo, santificar o mundo. E nós, como membros da igreja, né, a todo título, incorporados ao corpo de Cristo pelo batismo, fortalecidos pelo crisma, pela Eucaristia, né, pela oração e pela palavra de Deus, e pelo convívio fraterno, né, pela partilha na comunidade, nós temos essa vocação. Fala, Rei, beleza? Então, nós estamos aqui aguardando a Marilza, né, que está chegando. Parece que eu estou ouvindo aí algumas... Vamos continuando, não é isso? Isso. Então, uma vez feita essa breve referência a essa chave de leitura, então vamos lá, o capítulo 3, ele começa com uma frase bíblica, Mateus 13, 33. E a massa toda fica fermentada. E já entra com esse elemento, esse símbolo muito importante na Bíblia, que é o fermento, não é? Antes de deixar o mundo, Jesus enviou os discípulos dizendo: ide ao mundo, para anunciar a boa nova a toda criatura. E nós estamos presentes e atuantes no mundo como sal e luz.
E quando a gente é sal e luz, e o reino de Deus vai se colocando, se estabelecendo, se revelando e expandindo. É interessante essa expressão, né? O reino se revela e se expande, o reino é fermento na história. Jesus que comparou, né? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou um pouquinho de farinha, um pouquinho de fermento, e aí a massa ficou toda fermentada. Caríssimos e caríssimas, olha aí a nossa missão, né? De fermentar o mundo com o reino de Deus, nessa situação tão difícil que estamos vivendo. Aqui eu manifesto a solidariedade, né, a todos e todas que sofrem com a pandemia. Quantos e quantas que nas suas famílias estão aí sofrendo com pessoas, né, até já falecidas e muitas outras em situação de gravidade. Então, nesse mundo, nessa situação, como a gente ser esse sal, essa luz, esse fermento, o que aprender de tudo o que está acontecendo, né? Que Deus nos ilumine. E o documento, no capítulo 3, continua, então, apresentando. Igreja, mundo, reino. Que igreja é essa? É a igreja missionária. Comunidade missionária. Que as diretrizes gerais, né, que estão aí em vigor, né, as diretrizes últimas votadas 2 anos atrás, fala exatamente, né, como a importância, a necessidade de estabelecermos as comunidades eclesiais missionárias. Aliás, se não for missionário, não é igreja, não é mesmo? Então, as comunidades, igreja, nas bases, reunindo famílias, né? Pessoas que moram perto, pessoas que convivem, que partilham o dia a dia. E essa comunidade, ela é missionária, porque a comunhão é missionária, dizia já São João Paulo II. Né? A comunhão e a missão. A comunhão gera missão, e a missão é para a comunhão. Comunidades missionárias. Continuando no documento, enquanto a gente aguarda aí a Marilze e também algumas perguntas que ainda vão chegar, continua o documento, então, apresentando a igreja, dizendo que tem que ser uma igreja pobre, para os pobres, com os pobres. Aliás, essa aqui já foi uma inspiração do nosso caríssimo e amado Papa Francisco, né? Que o documento 105 é bom a gente lembrar. Quando ele começou a ser escrito era 2014. Voltou na Assembleia 2015, né? Quando ele começou o primeiro texto, ainda não era o Papa Francisco. Então, o primeiro texto não tinha citações do Papa Francisco. Quando ele entrou em 2015 na Assembleia dos Bispos, já tinha Evangelii Gaudium. Aí choveu de emendas, né? Muitos bispos e mesmo comunidades e movimentos e pastorais sociais e todos religiosos, diáconos. Aliás, esse documento é muito sinodal, viu? Eu participei, a Marilza participou, né? Éramos 6 bispos, 2 padres e 4 cristãos leigos e leigas, né? Que estávamos ali participando da elaboração do texto. E emendas, milhares de emendas. Foi muito sinodal. Muitas emendas de todos os sujeitos eclesiais, né? Da nossa igreja. Então, esse texto, Igreja Pobre para os Pobres, com os Pobres, uma inspiração do Papa Francisco, não é? Onde ele diz, inclusive, há que se afirmar, sem rodeios, que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Claro, existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e o Evangelho. E o Evangelho? Vamos lembrar da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres. Jesus sempre ali junto com os pobres, os empobrecidos do sistema, né? Muito mais a gente fala hoje, e é isso que acontece, lamentavelmente, é o aumento da pobreza, né? Um sistema que está em xeque. A pandemia tem seus valores, hein? Está colocando em xeque o sistema econômico mundial. O neoliberalismo está em xeque-mate. E que a gente aprenda que só uma sociedade solidária, de partilha,
de justiça social é que poderá ser construída e permanecer para o bem de todos, né? Igreja pobre para os pobres com os pobres, uma igreja do serviço, da escuta e do diálogo. E aí vem, na continuidade do texto, olha que interessante, aliás, eu queria ter falado isso no início. Capítulo 3 é o agir cristão na igreja e no mundo. No entanto, o capítulo 3 é o que está mais fundamentado na mística, na espiritualidade, né, na eclesiologia de uma igreja missionária, encarnada, presente, atuante na história. É muito interessante. O capítulo 3, que é o agir, mas ele retoma a cada página, cada item, a mística, a espiritualidade, a força que nos impele a agir, inclusive aquilo que é essencial, né, na nossa vida de fé, que é a Eucaristia. Daqui a pouco eu vou ler aqui um texto do nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, onde ele vai nos mostrar exatamente o profetismo que nasce da Eucaristia. Mas isso aí daqui a pouquinho, quando chegar lá no ponto. O próximo item, então, é uma espiritualidade encarnada. Olha, está no item 3 do agir, a questão da espiritualidade própria do laicato. É pena que nós precisamos hoje usar adjetivos, né? Não precisaria, bastaria dizer espiritualidade. Tem outros livros, né? O documento 62, o documento 40, por exemplo, tem um texto maravilhoso que chama de espiritualidade cristã. Tá bom, até para, né, distinguir bem dentro de tantas espiritualidades que se tem no mundo, né? Os seus valores também, claro. Mas aqui os nossos bispos acharam por bem colocar esse adjetivo. Uma espiritualidade encarnada. É o número 184 do documento 105. Uma espiritualidade encarnada caracteriza-se pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. Veja, são 4 pés desta mesa, vamos dizer assim, comparando, né? E não pode faltar nenhum deles. Às vezes a gente fica só, né? Espiritualidade só de um lado. Por isso que fala aqui, encarnada. Pelo seguimento de Jesus. Ah, mas eu estou seguindo Jesus. Está seguindo Jesus? Onde Jesus estaria hoje? Onde que nós estamos indo hoje? Não é? Qual o nosso compromisso hoje? Eu li essa semana um artigo muito bom, viu? Muito bom mesmo, que nos faz pensar muito. É um artigo do Evino Bongás, lá do Rio Grande do Sul. Ele e o irmão dele, né, eles fazem um artigo muito interessante, dizendo de que lado Jesus estaria na sociedade brasileira hoje. Temos que refletir muito sobre isso, né? Eles colocam, né, com quem que Jesus andava, com quem que Jesus se comprometia, né, qual o compromisso sócio, transformador, político que Jesus assumiu, no sentido puro da palavra, né, e com quem ele andava, etc., para poder a gente analisar onde Jesus estaria hoje, porque hoje é meio confuso, viu? Tem manifestações aí, não vamos entrar nem no mérito, mas que ficam com a Bíblia na mão, que ficam com bandeiras, com a gente respeita e é que bom manifestar-se, né? Mas espera aí, Jesus, ele estaria com a Bíblia na mão e uma arma na outra mão? Não sei. Aliás, sei, não estaria. Não é? Bom, então uma espiritualidade encarnada, o segmento de Jesus, vida no Espírito. Mas lembrar que o Espírito aqui é com letra maiúscula, viu? O Espírito Santo. O Espírito chama e envia. O Espírito não chama apenas, chama e envia. Não é? Se não está tendo o envio, então não é uma espiritualidade. A comunhão fraterna, a partilha, não havia necessitados entre eles, o grande lição dos primeiros cristãos, não é isso? E
o quarto item, e a inserção no mundo. Encarnar-se no mundo, daí a palavra encarnada, né? Espiritualidade encarnada. Inserção nas realidades, pôr a mão na carne sofredora do pobre, como diz o Papa Francisco, né? Ter coragem de tocar os irmãos sofredores, né? Vamos continuando, eu não vi nenhuma pergunta ainda aqui, o pessoal está comentando aqui, isso mesmo, aumentando aí as pessoas acompanhando nossa transmissão ao vivo. E tá bom, a hora que surgir alguma pergunta, vocês vão colocar aí pra gente, né? Mas estou na introdução ainda aqui, continuando da questão da espiritualidade, hein? No terceiro capítulo, no Agir. O item 193, espiritualidade de comunhão e missão. Essa é a espiritualidade nossa, de comunhão e missão. E inclusive, fala aqui, né, que a comunidade missionária, a igreja, está voltada ao mesmo tempo para dentro e para fora, no movimento de sístole e diástole. Olha aí, ó, coração batendo. Sístole, diástole. Sístole, diástole. O coração bate, puxa o sangue, purifica ali no pulmão e volta, né? Para todo o corpo, né? Sístole, diástole, quer dizer, para dentro, para fora. Chama e envia. Essa espiritualidade de comunhão e missão. Não podemos querer só chama. Ah, eu sou muito cristão, muito católico, estou muito na igreja, eu vou todo dia. Ótimo, que bom que possa ir. Mas e depois? E o agir? E o envio? E a missão? A espiritualidade tem que ser comunhão e missão, né? Outros ficam mais na missão, né? Que é só atuar, mudar o mundo hoje ainda. Ah, se pudesse, hein? Atividade, o ativismo até, sem muita força, sem muita alimento na palavra de Deus, né, na mística, também não dá. Então, é vinde, ide. Jesus disse várias vezes, vinde, ide. É assim que o coração vai batendo e mantendo o corpo vivo. Olha aí a missão dos ministros ordenados, da vida religiosa consagrada, vida ativa, vida contemplativa, né? Dos queridos presbíteros, bispos, diáconos, né? Os diáconos permanentes, os institutos seculares, né? E os cristãos leigos e leigas, os movimentos, associações, pastorais sociais, serviços eclesiais, novas comunidades estão em crescimento aí na nossa realidade, e que ajudam esse corpo a se manter vivo. O coração tem que bater, vinde, ide, espiritualidade de comunhão e de missão. Ficar só na comunhão não tem jeito. A comunhão é missionária. Ficar só na missão também não tem jeito, tem que comungar. Tem que estar junto na comunhão. Bom, o documento vai trazer místicas que não servem. Falou em mística, hoje em dia, não é? A gente fica... Opa, chegou a Marilza? Está chegando? Isso, vamos continuando aqui, enquanto ela vai se instalando ali, né? Ô, Marilza, como está? Saiu de novo, aí. Oi, Laudelino, boa noite, tudo bem? Boa noite, graças a Deus. Estou aqui já fazendo uma introdução aqui do capítulo 3. Eu já estava aqui te escutando há algum tempinho, né? Então eu aguardo que você faça a sua introdução e depois a gente entra já para vendo algumas perguntas, comentários, né? Ótimo. Eu boa noite a todos. Estou tentando ver comentários aqui, mas ao mesmo tempo ler o livro e falar e ver o comentário. Não, então, fica tranquilo. A gente vai dando uma olhada. Certo. Então, a gente já está com quase meia hora, então deixa eu ir rapidinho aqui. Isso, então, eu aguardo você concluir a sua introdução e a gente abre o bloco seguinte para perguntas. Depois o capítulo 3 vai trazer um pouco do histórico do laicato no Brasil, né? A presença e organização dos cristãos leigos e leigas. Depois, se tiver alguma pergunta, a gente pode aprofundar um pouco mais, especialmente depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, né?
Mas aqui já traz desde antes, desde o tempo da ação católica, especializada, né, da juventude estudantil católica, juventude agrária católica, juventude universitária católica, independente católica e operária católica, né? Era uma ação católica especializada. Meus pais, inclusive, eram da ação católica, independente, né, da JIC. Depois se casaram, passaram para a ação católica geral. E assim toda essa história bonita, né, dos movimentos, das associações, das comunidades eclesiais de base, né, que força, que beleza, que dinamismo que está aí até presente até hoje e agora muito mais ainda necessária, né? A igreja na base, a igreja família, é isso? Depois tem um pouquinho da história do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, inclusive na época desse documento, a Marilza era a nossa presidente, né? Que participou também da elaboração. Hoje a nossa querida Sônia, né, que assume aí como presidente do Conselho Nacional do Laicato. Tem um pouco da história, as diversas formas de expressão laical, é uma riqueza muito bonita, né? São dons do Espírito para a igreja e para o mundo, como diz aqui no texto, né? E depois vai falar, então, da formação do laicato. Olha, se nós somos sujeitos eclesiais na igreja e na sociedade, então a formação deve ser formação de sujeitos eclesiais. Nós não formamos para ser de um movimento, não formamos para ser de uma pastoral, não formamos para ser de uma instituição, com toda a importância que o movimento, a instituição, a pastoral tenha, e vai continuar a ter. Mas nós formamos para sermos sujeitos eclesiais. Verdadeiros sujeitos, diz o documento de Aparecida, né, para reforçar mais ainda, né, igual o São João, quando fala que nós somos filhos de Deus e somos de fato, para dar força, né? Então, nós somos sujeitos e verdadeiros sujeitos eclesiais, na igreja e no mundo. Aí os princípios da formação, tudo mais, né? Vamos passando aqui, depois pode surgir alguma pergunta. Aí vem o central aqui do capítulo 3. A ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos, né? Areópago, estão lembrados? São João Paulo II, na sua encíclica A Missão do Redentor, Redemptoris Missio, ele coloca, né, que usando a figura lá do Areópago, do templo lá de São Paulo, em Atenas, né, o local, o ambiente aonde se tinha, se fazia as pregações, tinha lá o altar do Deus desconhecido, inclusive, né, em São Paulo fez aquela pregação maravilhosa. São João Paulo II chama de novos areópagos hoje, né, a família, o espaço da política, da sociedade em geral, né, da ciência, das artes, da cultura, da economia, do meio ambiente, né, começando da família, daqui a pouco a gente vai falar melhor. Mas aqui que eu queria, então, que eu disse agora há pouco, até para concluir essa parte, dizer, né, a fundamentação mística. Por que agir? Alimentados e impulsionados pela Eucaristia. Opa, é isso mesmo? Diz aqui o documento, em 105, no item 254, a partir da Eucaristia nasce a coragem profética. No 252 tem uma frase, né, algumas frases, um texto do Papa Emérito Bento XVI, que inclusive está em viagem, né, foi ver o irmão dele lá na Alemanha, já mais velho que ele ainda, né, que está adoentado. Olha o que Bento XVI nos fala na sua exortação apostólica sobre a Eucaristia. Sacramentum Caritatis, o nome da exortação apostólica sobre a Eucaristia, o sacramento da caridade. Olha o que ele diz. O sacramento da Eucaristia tem um caráter social. A união com Cristo é, ao mesmo tempo, a união com todos os outros para os quais Jesus se entrega. Olha o Papa dizendo, eu não posso ter Cristo só para mim. É necessário. Olha bem, é forte isso aqui. É necessário explicitar
a relação entre o mistério eucarístico e o compromisso social. Explicitar, tornar explícito, tornar claro, bem claro, a relação entre o mistério eucarístico e o compromisso social. Olha aí, abrindo-nos ao diálogo e ao compromisso em prol da justiça, a vontade de transformar também as estruturas injustas. Papa Bento XVI nos ensinando, nos interpelando, né? Diz aqui, logo em seguida, tem um texto de um documento 2 da CNBB, que fala, pode-se dizer que a Eucaristia tem uma exigência fundamental. Estou lendo aqui, ó, o documento está na minha frente, né? Tem uma exigência fundamental de transformação do ser humano. Tanto o seu coração egoísta e pecaminoso, quanto as estruturas opressoras e exploradoras devem ser transformados pela Eucaristia. Isso é sério, gente. Muitos de nós estamos aí, eu mesmo estou há 3 meses em confinamento, né, em distanciamento, já sem poder participar da Santíssima Eucaristia diretamente, fazemos espiritualmente, celebramos a palavra de Deus, não é? Nos alimentamos com o ofício divino, com a partilha e de tantas maneiras. Mas a Eucaristia, quantos estão reclamando a falta de missas e tal? Isso mesmo, nós precisamos conquistar novamente, né, a hora que puder, né, com toda a prudência. Mas eu fico pensando comigo, e aí? É para reduzir só a comunhão eucarística ou temos esse compromisso que o Papa Bento está nos dizendo? A relação entre mistério eucarístico e compromisso social. E isso que vai nos fortalecer para que a gente possa agir no mundo. O capítulo 3 aí do documento 105. E com isso eu deixo aberto agora para as perguntas, para os comentários. Claro que a gente nunca esgota o assunto, né? Ainda mais eu que sou apaixonado nesse texto, mas vamos lá. Exatamente, Laudelino. Acho que nós que participamos do processo da elaboração, da construção, em todas as suas fases, né, gostamos muito, né, como ver um filho nascer, né? Então, assim, todo cuidado, né, e todo carinho que tivemos para com o processo de elaboração do texto e o envolvimento de todas as pessoas, né? Eu disse agora há pouco, Marilda, eu disse agora há pouco, você é testemunha. É um texto muito sinodal, né? Todos os organismos do povo de Deus fizeram emendas, participaram, movimentos, associações, tudo. É muito sinodal. Exatamente. É o corpo eclesial que fez esse documento. Tem uma pontinha do dedo de cada um, né? Cada um que escreveu uma emenda, que fez uma proposição, né? Então, a gente procurou valorizar ao máximo, né? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está participando. Tem muito boa noite, muitas saudações, muita gente dizendo que alegria rever você, Laudelino, também os que gostariam de nos ver aqui juntos, né, para fazer essa parceria. Peço desculpa por eu ter tido um problema no começo para entrar, mas, Laudelino, Marcelo Piotto tem aqui uma questão, você já falou um pouco disso, mas ele insiste na pergunta dele, falando em espiritualidade, qual o lugar da oração contemplativa na vida cotidiana do leigo, ajudando na construção da igreja pobre com os pobres e para os pobres, escutando, servindo e dialogando? Opa, falou comigo mesmo, que eu gosto muito, né? Inclusive, aonde eu estou esses 3 meses, a gente está levando vida quase que de monge, viu? Momentos, né, da liturgia das horas, que nos alimentam tanto, né? E contemplação, muita contemplação também. E, claro, muito trabalho. Eu tenho muito trabalho, reuniões, vídeo reuniões, a gente tem participado com você mesmo esses dias, não foi? E vai ter conselho permanente da CNBB nessa semana, e transmissões ao vivo,
e acompanhando outras lives, né, que tem sido uma riqueza, o CNLB tem promovido muito, a CNBB, as outras comissões. Mas então, Roberto, a oração. Quando eu falei agora há pouco da espiritualidade, comunhão e missão, eu queria até ter tocado nesse assunto, né? Comunhão e missão. Aí entra também a questão da contemplação e da ação. A nossa vida, ela vive dentro desses dois polos, da contemplação e da ação, né? Tem aqueles que são vocacionados, né? Os religiosos de vida contemplativa são vocacionados. Não são muitos, não, são poucos, né? Mas que ficam ali na oração, na contemplação, para nos ajudar a sustentar. Mas todos nós, mesmo cristãos leigos e leigas, com as atividades de família, de trabalho, nós precisamos de alguns momentos, sim, da contemplação. E só para ilustrar, quando eu falo desse tema, né, da espiritualidade de comunhão e missão, né, sístole e diástole, eu lembro aquele trecho lá do Êxodo, né, Êxodo, ou Crônicas, é ali, Números, que o povo de Deus estava chegando para entrar na Terra Prometida e tinha lá o Amaleque com todo o seu povo, os amalecitas. E diz o texto que o povo judeu, o povo hebreu, teve que lutar muito para entrar na terra. E Moisés, somente Moisés, ficava de braços elevados, né, no monte, e todos lutando. Quando ele estava com o braço elevado, ganhavam a luta. Quando ele abaixava o braço, começavam a perder. Aí Arão e Ur, foram lá, colocaram uma pedra, Moisés sentou, um segurou de um lado, o outro segurou do outro, até que eles ganharam a luta. E aí a gente fica analisando, não é mesmo? A grande multidão mesmo, com Josué, estava na luta. E estava Moisés, Arão e Ur ali na contemplação. Alguns poderiam dizer assim, ô Josué, vamos lá junto com Moisés, né? Vamos lá rezar também, vamos levantar nosso braço. Iam perder a luta. Outros poderiam falar assim, ô Josué, chama o Moisés, o Arão e o Ur, são três guerreiros que venham também para lutar, só a luta. Também não daria. Deus é pedagogo na história, né? Santo Agostinho fala que com essa passagem ele está ensinando que nós precisamos atuar como se só dependesse de nós, mas crer, né, acreditar, né, se abandonar à vontade de Deus como se só dependesse dele. Então, nós cristãos leigos e leigas precisamos da oração contemplativa, viu? Precisamos sim. Não podemos nunca reduzir a nossa vida só em contemplação. Aí vamos para o mosteiro, vamos para o eremitério, né? Mas no dia a dia nós precisamos alimentar para poder assumir, né, o chamado e o envio. Não sei se é por aí, senão para não ficar muito longo. Sim, sim. Obrigado pela pergunta. Obrigada ao Marcelo, né, pela pergunta. Tem muita gente dando parabéns, saudades, alegria, prazer em revê-los. Tá? Então, assim, hoje não vou citar os nomes, porque tem muitas saudações, a gente vai acabar esquecendo alguma. Laudelino, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu trabalhei um pouco o primeiro capítulo e tentei, na provocação que o capítulo 1 nos faz sobre a realidade onde nós estamos inseridos, dizer um pouco como é que este documento, né, dialoga conosco neste tempo de pandemia. Você já colocou aí vários elementos na sua fala, né, contextualizando um pouco a situação em que nós vivemos e o que nós precisamos fazer efetivamente como cristãos leigos e leigas para a nossa atuação. E daí, então, eu te pergunto, neste tempo de pandemia, como é que o cristão, nesse tempo de pandemia, como é que o cristão leigo e leiga pode exercer a sua função sacerdotal, profética e real? Tá, houve um problema aí no som, mas eu entendi mais ou menos assim. Como cristão leigo e leiga, vão exercer a sua tríplice missão batismal, né, de profeta, rei, sacerdote, num tempo de pandemia, é isso?
Isso. Então, eu estava até observando esses dias, preparando para a nossa transmissão ao vivo de hoje, e vendo que os novos areópagos, a gente não colocou ali, né? Na época não era assim, não tinha pandemia, não colocou a área, né, o ambiente, o areópago da saúde, né? E colocou lá no final depois, né? Novos, tantos que são eles, né? E colocou-se os mais importantes na época ali, o primordial, a família, inclusive, né? Depois vem o trabalho, a política, as políticas públicas, a comunicação, como é séria, né? E nós estamos vendo agora, durante a pandemia. Agora, esse espaço da saúde, esse espaço, né, da crise sanitária que vivemos, desse exílio, tem chamado de exílio, é um verdadeiro exílio que a gente tem passado, né? O cristão leigo e leiga, como todos os cristãos, viu? Como todos, né? A começar do nosso amado Papa, nós temos a missão, né, de dar sabor, né, de estar presente se não fisicamente, muitos estão fisicamente, os profissionais da saúde, por exemplo, cristãos ou não cristãos, estão ali, arriscando, inclusive, né? Eu li uma reportagem que o Brasil é o país onde mais médicos e enfermeiras morreram, infectados pelo coronavírus, né? É um risco para eles. Mas, além disso, aqueles que estão nas linhas de frente da partilha de alimentos, para que ninguém passe necessidade, passe fome, né? Olhando as periferias, os moradores de rua, minha homenagem aqui à nossa querida Sônia, né? Que é assistente social, e a todos os assistentes sociais que estão enfrentando, estão indo lá nas bases, claro, com máscara, com todos os equipamentos necessários, que também não vai se expor assim. Mas o ser profeta, sacerdote e rei é em todas as situações da nossa existência. E em tempos de pandemia, muito mais nessa área, né, da partilha, de criar soluções, mesmo que a solução não seja definitiva, mas nós temos que, é hoje que precisa, né? Muitos que eu conheço estão fazendo, inclusive, ajuda financeira, né, com depósitos financeiros. Hoje saiu a notícia, né, das Pontifícias Obras Missionárias e a CNBB, né, na sua organização, uma contribuição para a REPAM, para a Amazônia, né, a campanha pela Amazônia. A nossa querida Patrícia nos deu notícia agora há pouco aí, né, que já diminuiu bem, já tem previsão de alguma abertura agora lá em Manaus e na Amazônia. Mas, então, resumidamente, está mais na linha mesmo da ação concreta, né? É hora de agir. Claro, rezar, estamos rezando, estamos oferecendo como sacerdotes, né, participação no sacerdócio comum dos fiéis, mas agora é uma hora de profetismo e de ação concreta, de partilha com os mais necessitados. Por aí, mais ou menos. Isso, exatamente. Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que ter presente, né, que nós precisamos atuar efetivamente no mundo onde nós estamos. E a Marlise, ela mandou um comentário. O meu areópago, no momento, é a família, no acolhimento e cuidado de meus pais, idosos e doentes. Um abraço, Marlise, e a todas as associações de leigos nascidas dos carismas, das congregações e das ordens, né? Que riqueza no Brasil. Foi uma descoberta, não foi, Marilza? A gente não conhecia. Foi. E são centenas, milhares. São. Aliás, temos até que ver como retomar essa articulação, ou melhor, como dar continuidade a essa articulação. Estou em contato com eles, estou mantendo contato com eles. Que bom. A Uneide Rocha coloca uma questão que eu acho que vale a pena comentar, Laudelina. Comunhão e compromisso social, porque é tão difícil nós, cristãos, entendermos e agirmos nesta dimensão. Quem se compromete com a justiça social é chamado de comunista e ainda que isto não é religião.
o Deus libertador do vi, ouvi e desci precisa ser mais conhecido por muitos cristãos? Obrigado aí pela pergunta, né? Este é um outro complicador muito grande dos dias da pandemia. A questão ideológica, política, está muito complicada, né? Nem quis entrar muito diretamente ainda. Se tiver alguma pergunta, a gente entra. Mas eu estou apenas apontando como um complicador, né, nas atitudes da gente, que faz como cristão. O que Cristo faria? É o artigo que eu disse agora há pouco, né? Onde Cristo estaria nesse momento? A favor de quem? Ao lado de quem? Qual o compromisso que Cristo, Jesus, estaria assumindo? É esse que nós, cristãos, deveríamos estar assumindo agora. Agora, a citação do Papa Bento XVI, que eu fiz agora há pouco, né? Explicitar a relação entre o mistério eucarístico e o compromisso social. É o item 252 do documento 105. Depois vocês podem olhar aí e aprofundar mais, né? Eu fico lembrando, lá no capítulo 2, o item 161, tem uma frase muito importante para nós, né? Que vai dizer assim: o serviço cristão ao mundo é missão do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico transformador que nasce do amor apaixonado por Jesus. Nasce do amor apaixonado por Jesus. E esse amor apaixonado, como que a gente demonstra e manifesta? Eu já fiz pergunta uma vez no encontro que eu estava dando assessoria, alguns responderam que reduziram muito, com todo o amor, estou dizendo isso aqui, viu, gente? Estou dizendo que a resposta aí para a nossa colega que fez a pergunta. Responderam assim que participando da Eucaristia, comungando, ficando 1 hora, 2 horas diante do Santíssimo. Que bom que se puder fazer isso e faça, não é? Vamos fazer as adorações e tudo, mas e daí? E o compromisso sociopolítico transformador que nasce do amor apaixonado por Jesus? O Papa Francisco, na exortação, na encíclica, né, Gaudete et Exsultate, sobre a santidade, ele fala isso. O Cristo presente no pão é o Cristo presente nos irmãos, não é? Então, nós seremos cobrados não pelo tempo que ficamos, ou pelo número de comunhões, por mais importante que seja, e nós estamos querendo tanto participar de uma Eucaristia, né? Mas nós seremos cobrados, Mateus 25. Tive fome, tive sede, estive nu, estive preso, estive abandonado, estive estrangeiro, não é? Refugiado, e você me acolheu ou não acolheu. Isso que vai ser a cobrança, né? As bem-aventuranças que indicam e o Mateus 25. Então, gente, você tem razão aí, né? Muitos dizem, até o Papa fala isso na Gaudete et Exsultate. Só de assumir o compromisso que Jesus assumiu, a gente é chamado de comunista. O Papa coloca essa frase lá. Aliás, o nosso bem-aventurado servo de Deus, Dom Helder Câmara, né? Quantos anos atrás já dizia isso no Rio de Janeiro. Quando eu fiz o Banco da Providência para ajudar os pobres, saiu no jornal, Dom Helder, Bispo Santo. Quando eu perguntei para uma pobrezinha, por que você é pobre? Saiu no jornal, Dom Helder, Bispo Comunista. Nossos amados irmãos e irmãs, cuidado com isso. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma prima dizendo isso, né? Vamos rezar e rezar muito para livrar o Brasil do comunismo. Enquanto isso, olha lá o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no nosso país. Foi escolhido o espinheiro para governar sobre as árvores. Lembra daquela passagem lá dos reis, do livro dos reis, né? As árvores queriam escolher alguém para governar. Nenhuma quis escolher o espinho, o espinheiro. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Sem entrar nos méritos agora, mas é o que está acontecendo. Então, cuidado com essas fake news, notícias falsas que ficam julgando esses elementos ideológicos confusos, doutrina social da igreja, Bíblia, palavra de Deus é que vai nos dar segurança. E é o Papa Bento XVI que está nos dizendo que a Eucaristia nos dá coragem profética.
que a Eucaristia nos compromete com a transformação das estruturas, com a justiça social. É o Cristo presente no pão, é o Cristo presente nos irmãos. Bom, é por aí. Não sei se a nossa irmã queria isso, não sei. Com certeza. O Bruno faz um comentário, o Bruno Fábio Santana. O protagonismo do cristão leigo será um catalisador das transformações que desejamos na sociedade. Muito bom. É verdade, Bruno, realmente. Né? O cristão leigo e leiga comprometido com a transformação social, né? Que exerceu o seu protagonismo e se colocar como sujeito. Né? E essa é a ideia central do documento, né, Laudelina? Exatamente. O cristão leigo e leiga como sujeito. Isso, exatamente. Aqui no item 10, os bispos dizem isso. O presente documento tem como perspectiva a afirmação dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais. É o objetivo do documento, como lembra aí a Marilza. Agora, o nosso caríssimo aí que fez a pergunta, né? Até por nós sermos a maioria, e o concílio fala que o evangelho só vai chegar em certas situações se for através dos cristãos leigos e leigas. Né? Nós que estamos na família, no sindicato, na empresa, né? Na política, na ciência, nas artes, na cultura, né? Tantas coisas lindas que nós estamos presentes aí, para poder transformar, para poder ser sal, luz, e para que o reino seja fermento nessa realidade. Nós devemos ser sujeitos, sal da terra, luz do mundo. Mas parece que nem todos pensam assim, não é, Laudelino? Nem todos são tratados, tratam o outro como sujeito. Ainda o Papa Francisco faz essa denúncia, né? Ainda é muito forte o clericalismo, entre outros ismos, né? Clericalismo. Na cabeça nossa, de leigos, cristãos leigos e leigas que se submetem como objeto e não como sujeito. Né? Muitos se assumem como objeto de uma ação sacramental. Né? Esperam que um serviço sacramental. Estão até muitos reclamando que não estão tendo acesso, né, agora. Não, nós somos sujeitos. É os bispos, nossos pastores que estão afirmando isso, e somos de fato, porque pelo batismo, todos nós entramos na igreja como leigo. O Papa escrevendo ao cardeal, né, Marilza, lembra aquela carta do Papa ao cardeal eleito? Ele diz, cardeal, nenhum de nós entrou na igreja como bispo, como padre, nós todos entramos na igreja como cristão leigo. Laos é uma palavra positiva, laos, membros de um povo, do povo de Deus. A palavra leigo depois ficou com uma conotação negativa para nós, né? Como aquele que está por fora, que não sabe. Mas para nós, cristãos católicos, que sabemos a origem dessa palavra, ela é muito positiva. Laos, membro ativo a todo título, né? Incorporado a Cristo pelo batismo, fortalecido pelo crisma, pelo sacramento do matrimônio para os casados, né? Fala nisso, Marilza, como vai o Inácio? Dá um grande abraço lá para ele, hein? Então, as famílias, os casados, fortalecidos pela Eucaristia, os padres, os diáconos, né? Os bispos pelo sacramento da ordem, e assim, fortalecidos, nós atuamos no mundo para que o reino de Deus aconteça. Fomos enviados porque Deus nos ama e ama tanto que nos enviou ao mundo para que o mundo seja salvo. Então, o Inácio está bem, ele está aqui em casa numa outra atividade agora, de um curso da campanha A Vida por um Fio, lançada esta semana. Tá? Então, ele está participando e acompanhando esse processo. A Maria da Ressurreição Lima, o Papa tem motivado o diaconato para leigos e leigas nesses tempos de falta de sacerdotes. Gostaria que o Laudelino desse a sua opinião. Acho que ela não entendeu muito bem, né? O diaconato é uma vocação, é um ministério. Por enquanto é só para homens, né? O diaconato permanente.
quando também o seminarista vai ser presbítero, antes ele é ordenado diácono transitório, né? Aí já é uma outra vocação. O cristão leigo, ele deixa de ser um cristão leigo para poder assumir um ministério ordenado. Está crescendo, sim, né? Na exortação apostólica querida Amazônia, né? Se coloca muito ali. A questão, o diaconato é uma vocação, é um ministério que vai ajudar muito as comunidades, tem ajudado já muitas comunidades a crescerem, né? E já antigo, já os primeiros cristãos, primeiro surgiu o diaconato, para depois o presbiterato, não é isso? Os primeiros papas, quando a gente vai ver ali festa de um papa mártir, tem também 2, 3 diáconos juntos que foram martirizados juntos, porque estava sempre junto ali com o papa, com os bispos, né? E o diaconato foi restaurado na igreja com o Concílio Ecumênico Vaticano II, Papa São Paulo VI, né? Que fez a restauração do diaconato. Aí deixa de ser cristão leigo. Eu senti na pergunta um pouco a pessoa dizendo que o Papa está incentivando leigos e leigas ao diaconato. Porque eu já vi pessoas que acham que o diácono é um leigo um pouco mais, né? Sei lá, um pouco mais de... Eu fiz questão de colocar a questão justamente para a gente poder clarificar um pouco isso, né? Mais. Mas é uma benção, viu? Se pudermos ter vocações, né? O Papa Francisco, quando fala do clericalismo, ele conta um fato, né? Que ele era bispo lá em Buenos Aires, cardeal, e foi fazer uma visita pastoral, e o Papa, o padre da paróquia apresentou um cristão leigo para ele e disse: ô, eminência, esse aqui é um leigo que sabe tudo, sabe doutrina, sabe a palavra de Deus. Se ele não fosse casado, eu ia até sugerir para ele ser padre, mas como ele já é casado, convém que o senhor o ordene diácono. Aí o Papa falou assim: por quê? Ele tem vocação? Por que um leigo não pode ser alguém que sabe tudo? Por que um leigo não pode ser alguém... Parabéns para o senhor de saber a doutrina, de saber as coisas da igreja. Aí é clericalismo também, né? Achar que o leigo que sabe um pouco algumas coisas teria que ser ordenado. É vocação. E vamos rezar pelas vocações laicais, de compromisso na sociedade e na igreja, pelas vocações diaconais, religiosas, institutos seculares, né? E presbiterais. E entre os presbíteros, Deus vai chamar os bispos, né? Entre os bispos vai chamar o cristão bispo, que vai ser o bispo de Roma, que vai ser o Papa. Cristão, todos, pela graça de Deus, né? Bom, eu vou ver aqui, colocar algumas questões, daqui a pouquinho nós já vamos encerrando, né? Porque 1 hora já, olha, passa logo, hein? Eu é que entrei depois, mas você já estava aí. Não, tá bom, Deus seja louvado. Então, eu vou colocar aqui a Diva lá do Norte 2, né? Ela faz um comentário. Ela faz um comentário sobre a comunicação e pede para enfatizar um pouco mais sobre a identidade do leigo na comunicação como instrumento de evangelização. Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, né, Diva? Aí, até eu entrei na rede social, hein, Marilza? Pois é, gente, olha só. Laudelino relutou o tempo todo, né, de não aderir às redes, às mídias sociais. Eu ouvia vocês reclamando tanto, que não tinha tempo para nada, que é muita mensagem, que é muito isso, muito aquilo. Mas, olha, nunca deixei de fazer nenhuma atividade por falta de um instrumento desse, graças a Deus, né? E sempre quem quer falar comigo tem os meios de falar. Mas agora a gente precisa, nós estamos usando, e Deus seja louvado pela inteligência humana, né? Domingo, o Evangelho falava, né? Aquilo que vocês ouviram às ocultas, falem nos telhados. Alguém estava dizendo, né? Nos telhados estão as antenas, né? Então, vamos falar pela internet, vamos falar pelas redes sociais. Cuidado para não ficar curtindo notícia falsa. Cuidado. Isso é muito perigoso. Nós estamos vendo aí uma CPI. E se essa CPI, e se esse processo no Supremo Tribunal for realmente
levado a sério, muita coisa vai acontecer nesse país. Mas tudo bem, a Dilva pergunta aí, fala aí, é o que você já respondeu, Dilva. A importância do laicato é atuar, né, nas redes sociais e na comunicação em geral, é um dos areópagos modernos, né, e muito fundamental mesmo. Os meios de comunicação, vamos aprender a utilizar, tanto como receptor, como também como aquele que contribui, que fala, como hoje eu estou aqui, a Marilza, e outros dias eu que estou ouvindo, tenho ouvido aí as colocações, as lives que a CNLB tem feito, né, e outras comissões e outros organismos, a CRB fez um essa semana passada também. Então, atuar, estar presente, ser sal, ser luz em todos os ambientes, de modo especial na comunicação. Então, tem muitas outras questões que chegaram, né? Sim. E depois acho que o pessoal da nossa equipe de comunicação poderá enviar algumas para você, se for necessário, né? Poder responder. Apareceu uma dúvida aqui do Bruno sobre diaconato, apareceu aqui a pergunta, mas sumiu. Aí, Bruno Fábio Santana, é isso? Uma dúvida, o leigo que recebe diaconato e recebe o primeiro grau da ordem já é considerado parte do clero? Sim, ele deixa de ser cristão leigo, viu? Ele é uma ordenação, é ministério ordenado o diaconato, tá bom? Ah, continua a ser cristão, né? Pela graça de Deus, cristão diácono. Deixa de ser cristão leigo, passa a ser um cristão diácono, com todas os compromissos a partir da fé e do compromisso eucarístico e tudo mais, continua. Mas a atuação dele vai ser como diácono. Viu, Bruno? Obrigado pela pergunta. Marilza? Exatamente. Então, tem muitas outras questões. O Juvenal sobre comunismo nós já comentamos, né? Não precisamos comentar de novo. Muita gente agradecendo novamente, né, e dando os parabéns, cumprimentando, né, e sobre a importância de estarmos juntos, né? E queria ver o rosto de cada uma, né? Nesse tipo de plataforma não é assim, né? Vocês que estão me vendo, mas a Marilza eu estou vendo aqui. Aqui, o João Paulo. João Paulo a belíssima reflexão. Aqui. Tá aqui, Marilza, João Paulo. Apareceu o João Paulo, mas estou lendo aqui ele dizendo assim: o Papa Francisco disse que chegou a hora do leigo, mas parece que o relógio parou. Queremos fazer funcionar o relógio, viu, João Paulo? Eu estou aqui acompanhando vocês. Vamos dar corda no relógio. Estou aqui acompanhando vocês com muita alegria e fiz esse comentário. Parabéns também, você fez várias lives aí, eu gostei, eu participei de algumas delas. Obrigado, Laudelino. Mas eu acho que é muito importante falar isso, que o Papa nos refere essa questão de nos impulsionarmos diante de toda a nossa vocação, do nosso papel, do nosso ministério. Sim. E a partir disso, entender que não é para comer banana, vamos dar pilha para esse relógio e fazer acontecer a nossa hora, ter vez, ter voz, lugar, né? E vamos juntos. Vamos. É isso. Obrigado. Eu quero começar saudando então João Paulo, né, que colocou o Laudelino aí para começar o trabalho. E nós pudemos chegar depois e continuar a conversa juntos. Um abraço para o senhor Eli. A Márcia escreveu lá, ele está encantado. Carlos, senhor Eli, eu já tinha perguntado para o Cristiano, né? Márcia escreveu lá, a senhora Eli está encantado. E as pessoas agradecendo, mandando parabéns, desejando felicidades, e diz que está com saudades, que querem nos encontrar logo, logo. Por falar nisso... Carlos Mesters diz que a gente vive entre a saudade e a esperança. Então, vamos alimentar a esperança, né? Como a esperança é a última que morre, significa que nós temos muita esperança pela frente. Pela frente. Sim. Bom, eu tinha pensado essa conversa, se eu tivesse entrado desde o começo, talvez ela tivesse tomado um outro rumo.
Porque, assim, você pensa, né, nas questões que você quer colocar, mas acho que foi muito bom, né, a gente poder partilhar um pouco essa experiência do 105, mais uma vez, mas tem uma coisa boa que vai acontecer na próxima quarta-feira. Olha só quem vai estar conosco. César Kuzma. Opa, que beleza. Uau! Muito bom. Próxima quarta, né? Quarta é 24? Quarta é 24, São João. né? Isso, noite de São João. Todo mundo convidado para providenciar pipoca, o quentão, arma o seu espaço e vamos juntos estourar pipoca com César Kuzma. Então, nós vamos estar conversando justamente sobre o Papa Francisco e o laicato. E aí, João, essa questão que você colocou agora no final, com certeza será retomada na conversa com o César Kuzma, né? Então, nós estaremos no próximo... Olha aí, que beleza. Olha aí, Papa Francisco e o laicato, César Kuzma, eu vou estar aqui acompanhando a conversa com ele, e todos e todas estão convidados. Quero agradecer. Mesmo horário de sempre, às 20 horas, 20 horas de Brasília. Sim. Né? 20 horas, horário oficial de Brasília. Nós estaremos aqui, então, com o César Kuzma. E todos e todas, mais uma vez, convidados e convidadas a estarem conosco. Quero agradecer ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil, através de toda a sua comissão de comunicação, hoje na pessoa de João Paulo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. E eu gostaria que Laudelino fizesse as suas considerações finais, deixando a sua mensagem final, a sua palavra de esperança para o laicato nesse tempo de pandemia. Claro, a gente preparou tanto, faz mais de um mês que eu estou sabendo, né? Preparei, rezei, li, reli, mas que bom, o que a gente pôde colocar aqui foi com muita boa vontade, né? E pudemos rever e recolocar muitas dos temas que a gente trabalhou. Queria concluir com um pequeno texto do documento 105, que eu prezo muito, muito sabe que nas reuniões que a gente teve nesses períodos aí, e nos encontros que eu fui em tantos lugares, sempre eu terminei com esse texto. É o número 247, e que vai falar exatamente do reino de Deus, e vai falar da civilização do amor, né, do São Paulo VI, que agora em maio fez 50 anos que ele fez uma locução no momento da Ave Maria, quando ele usou essa expressão a primeira vez, né, da civilização do amor. E é o que nós precisamos tanto, que da pandemia nasça a civilização do amor, né, que nós precisamos tanto. Está claro que nós precisamos de uma sociedade de solidariedade, de partilha, de justiça social, né, a sociedade está em xeque-mate, como eu disse no começo, porque mostrou que o neoliberalismo faliu, não resolveu, não é? Essa situação de mercado, é o mercado que manda em tudo, mas não resolveu a situação humana, e nem o coração humano não resolve a civilização do amor. Eu vou terminar com esse texto aqui, 247, diz assim: a força do reino de Deus coloca todo sujeito eclesial em postura ativa. Sujeito eclesial aqui são todos os membros da igreja, né? Do corpo eclesial, do corpo de Cristo na história, do povo de Deus peregrino. Cristãos leigos, de imensa maioria, leigos e leigas, cristãos leigos consagrados, cristãos religiosos e religiosas, vida ativa, vida contemplativa, cristãos diáconos permanentes, diáconos transitórios, cristãos presbíteros, cristãos bispos, inclusive o nosso amado cristão bispo de Roma, o Papa Francisco.
Então, a força do reino coloca todo sujeito eclesial em postura ativa, em atitude de prontidão para o serviço. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, como disse o profeta, né? Atitude de prontidão, buscando as formas concretas em que o amor afasta o ódio. Tem até gabinete de ódio hoje aí no Brasil, né? Que coisa, meu Deus. Que o amor afaste o ódio. O diálogo vença os antagonismos, a solidariedade supere os isolamentos. Não esse isolamento que a gente está fazendo agora, necessário, prudente, né? Mas os isolamentos sociais, os distanciamentos, né, de tantas pessoas que sofrem. Que a justiça suplante as injustiças, para que se estabeleça no mundo a civilização do amor e da paz. Que o beato Paulo VI, na época era beato, né? Que São Paulo VI indicou como ideal que deve inspirar a vida cultural, social, política e econômica do nosso tempo. Então, que a civilização seja uma realidade. E nós, cristãos leigos e leigas, com a nossa vocação, identidade, espiritualidade e missão, possamos tomar consciência que somos sujeitos na igreja e na sociedade para que a civilização do amor, sinal do reino de Deus, possa crescer no nosso meio. Beijos, saúde e paz desde aqui de Minas Gerais para todos e todas. Um abração, um abraço daqui de Cuiabá. Opa. Beijos. Foi um prazer e uma alegria. Aí, né? Ano passado estávamos aí na Assembleia. Isso. Beijo para todos que nos acompanharam. Obrigado pelas perguntas. Desculpe aqueles que não deu para responder. Qualquer dia a gente se encontra de novo, tá bom? Até quarta, gente.